me responde uma pergunta. Você tem dor nas costas? A dor pode começar de repente quando, por exemplo, você tenta levantar peso. Ai, dói, né? Ou então pode ser por causa de um hábito ruim. Por exemplo, como é que você fica sentada ou sentado na frente do computador? A sua dor nas costas começa depois que você lava esse tantão de louça aqui na pia? Ixi. E você já reparou como é que você fica na frente do seu laptop? Você fica assim, com o ombro bem encolhidinho, assim, ó. Parece um detalhe, né? Mas detalhes podem fazer toda a diferença até na hora que você está sentado estudando. E são os detalhes que podem causar a dor nas costas. E agora você está perguntando, gente, o que é esse povo todo aqui no Estúdio do Bem-Estar? Tanta gente assim? O que é isso? Pois é, eles são telespectadores do programa e vieram participar com a gente hoje. Muitos escreveram para o falecom@redeglobo.com.br e hoje estão aqui a Cristiane, a Rosângela, o João, a Márcia e o Bruno. Bem-vindos. Bem-vindos, tudo bem, gente? Então a gente vai aprender junto muitas coisas sobre dor nas costas. Ô, dor difícil, hein? Para isso a gente tem dois especialistas que também participam do programa conosco. Um é o ortopedista, o Dr. Rafael Marcon. Bom dia, Dr. Rafael. Bem-vindos de volta. E tem também o fisioterapeuta, o Cássio Siqueira. Bom dia, gente. Tudo bem? Então, Cássio, a gente está vendo a Rosângela aí, olha, de verde, toda bonita, elegante, mas está sentada com a perna torta, está meio encurvadinha. Vamos supor, Rosângela, se você tivesse sentada aí de uma forma mais correta. Vamos pôr o pezinho para frente, isso. Aí, a postura está certa. Mesmo assim, a gente pode ter dor nas costas? Mesmo assim, a gente pode ter dor nas costas. Isso não significa que a gente não deva procurar a melhor postura para fazer as nossas atividades do dia a dia. Mas a postura correta é aquela que sobrecarrega menos o aparelho locomotor, a coluna, o joelho e todas as partes do aparelho locomotor, mas qualquer postura mantida por muito tempo pode causar dor. Vai acontecendo fadiga, a musculatura vai cansando, daqui a pouco essa postura já não é mais, a gente já não consegue manter mais essa postura por muito tempo e isso pode causar dor. Por isso a recomendação é, mesmo adotando uma boa postura, procurar alternar as posturas de vez em quando, para mudar um pouquinho a posição. Sim, é o que ela está fazendo, ó. Isso. O corpo pede isso, né? O corpo pede. Agora, doutor Rafael, por que tanta gente tem dor nas costas? Eu não conheço ninguém que nunca teve uma dor nas costas. Você conhece, não? Dor nas costas, a prevalência de dor nas costas na população em geral chega a 80%, né? A gente brinca que só perde para gripe como causa de procurar um médico nos consultórios. E por que a gente tem tanta dor nas costas? Na verdade, assim, se você observar aqui esse modelo, a gente observa que existem várias estruturas que podem ser causa de dor nas costas. Você tem desde a parte muscular, que é a responsável pela maior parte das dores. Por tensão? Na verdade, como a gente estava falando no início, pode ser por fadiga, por uma sobrecarga exagerada, mas não só a musculatura. Se a gente observar, a gente tem articulações que fazem parte também da coluna, que podem ser responsabilizadas pela dor. Você tem discos intervertebrais, que são estruturas na frente da coluna que podem causar dor. Você tem também as estruturas nervosas, que são causas de dor. Tudo isso depende muito também da faixa etária que a gente está falando. Algumas dessas estruturas vão ser mais afetadas dependendo da idade do paciente. A gente tem a primeira participação de hoje na internet. Vamos ver a pergunta. Está aqui, olha. Sou manicure há 7 anos e a parte superior da minha coluna dói. É a Vanessa, lá de Areado, em Minas Gerais. Manicure sempre escreve para a gente dizendo que esse problema é recorrente na profissão. É difícil mesmo, né, doutor Rafael? Sim, o problema geralmente está nessa postura, como a gente falou no início, de você ficar muito tempo numa posição que normalmente a manicure ela vai trabalhar numa situação onde a coluna fica em uma situação de hipercifose. Isso muitas vezes acaba levando à fadiga inicialmente da musculatura, que pode a longo prazo ter uma deterioração das outras estruturas que a gente falou. Esse problema todo, essa dor toda, tem um nome que se chama cifose, a hipercifose. Ô, Cássio, a gente está vendo aqui, olha, gente muito tímida também, gente que fica assim muito com a cabeça para baixo, acaba tendo esse problema de ficar assim, as pessoas altas, né? Exato, isso acontece muito. A coluna tem curvaturas normais. A coluna saudável tem curvaturas normais. Na coluna lombar a gente tem a lordose, e na coluna torácica a cifose, e na coluna cervical a gente volta a ter uma outra curvatura chamada lordose. Essas curvaturas são normais, não são problemas, elas inclusive servem para aumentar a quantidade de carga que a coluna consegue suportar. O problema é quando essa curvatura
se modifica, quando ela ou retifica ou aumenta demais. Quando ela aumenta demais, a gente passa a ter a hipercifose, que é essa postura que você demonstrou, corcunda, postura muito curvada, que as pessoas tímidas tendem a adotar, que as pessoas muito altas tendem a adotar, a própria manicure, trabalhando no pé da paciente, fazendo a unha do pé ou da mão, tende a adotar essa postura no trabalho. E isso, a longo prazo, pode causar desconfortos e dores ou até alguns problemas mais sérios. E tem alguma dica, Cássio, para as manicures que estão assistindo o Bem-Estar, que vão ficar muito tempo nessa posição por uma exigência do trabalho? O que elas podem fazer? Bom, a primeira dica é procurar a postura correta mesmo, e a postura correta para a manicure trabalhar é a mesma que a gente vai falar para usar o computador, para escrever, que são um trabalho na postura sentada, manipulando a unha da cliente. Então, é uma postura bastante semelhante à postura do computador. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar, né? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar. Vamos falar primeiro aqui da pia. O João tá aqui, o Bruno está aqui com a gente. Bruno, você tem quanto de altura? 1,87. 1,87. E essa pia tá um pouco baixa para ele, né? Vamos ver aqui, deixa ele começar a lavar, que daqui a pouquinho eu vou falar, estátua. As pias normalmente têm uma altura padrão. Tanto as pessoas mais altas sofrem com isso, quanto as baixinhas. As baixinhas acabam tendo uma facilidade maior, que para compensar isso, basta botar um calço. Um degrauzinho. Improvisando, uma lista telefônica, qualquer coisa assim, serve já para aumentar a altura, para a pia ficar mais ou menos na altura da bacia, um pouquinho acima, na altura do umbigo, pode ser suficiente. Mas olha aqui como que ficaram as costas. Para quem é mais alto, tem um problema. Para ele alcançar a pia, a louça e poder lavar, ele necessitou fazer uma flexão de coluna, e isso, para lavar uma louça dessa, de repente meia hora que ele vai se manter nessa posição, vai fadigar essa musculatura das costas, pode causar dor justamente pela fadiga dessa musculatura, e se fizer isso repetidas vezes, se for a profissão dele por acaso, isso ele pode levar a problemas mais sérios. E o que ele pode fazer agora? Vamos supor que ele vai lavar a louça no final de semana. Tá suja a sua pia em casa, Bruno? Tá limpo. Tá limpo. O que ele pode fazer para dar conta desse recado aí sem sentir dor? No caso das pessoas mais altas, o que ele tem que fazer é conseguir abaixar um pouquinho a altura dele. Dobrar o joelho? Dobrar os joelhos, o que vai provocar fadiga das pernas daqui a pouco. Então, uma estratégia que eu costumo usar é abrir um pouco, afastar um pouco as pernas, e isso já vai ser suficiente para manter diminuir a altura da pessoa para ela poder trabalhar. Abre mais um pouquinho a perna, vamos ver quanto você precisaria abrir. Tá confortável assim? Não. Não. Ainda não. E como a gente... Ele tá de blazer. Eu nunca vi ninguém lavar vasilha usando blazer. Chique. Nessa mesma posição, ele poderia dar uma dobradinha no joelho, o que vai Nossa abaixar senhora, um hein? pouquinho mais. Não é fácil. Mas, como a gente disse no começo, o principal é variar a posição. Não se deve ficar o tempo inteiro lavando a louça nessa mesma posição. Pode jogar o peso mais para uma perna, depois jogar o peso mais para outra, afastar as pernas, inclusive uma perna para frente e outra para trás, e quando deslocar o peso à frente, deslocar o peso sobre pode chegar mais perto a barriga mais perto da bacia, e o peso está suportado pela perna, não mais pela coluna. E aí você pode até encostar na bancada? Pode até encostar na bancada, com avental para não sujar o blazer. E aí já dá uma melhorada. Já dá uma melhorada. Várias dicas, hein? Para poder. Mas o mais importante de tudo isso é ir variando a postura. Variando a postura. E sempre buscando a coluna mais alinhada. Bom, esse problema pode causar aqui uma outra situação que a gente está vendo, a escoliose, doutor Rafael. Escoliose, tem gente que tem a escoliose tão nítida que a gente olha uma pessoa assim, com as costas despidas, a gente vê esse contorno da coluna. É possível ver, né? A diferença das outras curvaturas, como a gente falou de hipercifose e hiperlordose, isso aqui pode estar relacionado à questão postural. A escoliose já não. A maioria das vezes ela tem uma outra causa relacionada muitas vezes a um fator genético, na maior parte das vezes. É algo que independente da atividade ela se desenvolve, independente da atividade também não se tem como evitar, porque muitas vezes está relacionado a um fator pré-determinado geneticamente. Vale ressaltar algumas coisas em relação à escoliose que é diferente disso. A escoliose, por si só, ela não é causa de dor.
ela é um problema na curvatura da coluna, no sentido, olhando de frente, a coluna se apresenta curva, o que é patológico, e o grande trabalho que o médico faz no sentido de se tentar cuidar da escoliose é evitar que ela progrida, porque nas situações mais graves, a escoliose pode levar a alterações da função pulmonar ou situações mais complexas. Agora, doutor Rafael, eu sei que o senhor falou que a maior parte é genética, quer dizer, uma herança de família, né? O pai tem, o filho tem, todos com a mesma postura. Mas, por exemplo, alguém que anda com uma mochila muito pesada durante anos, todos os anos da escola, de um lado só, pode vir a ter uma escoliose? Isso pode levar a uma escoliose postural, que você corrige muitas vezes com exercícios de reeducação postural, mas que não tem relação com essas situações mais graves. Sei, mas também causa dor, né? Pode causar até dor por conta de fadiga da musculatura. Essa escoliose que eu falei, mais grave, essa relacionada... aqui que a gente está vendo, o S aqui, exatamente, dá dor também? relacionada a fator genético, essa não dá dor. Isso é comprovado que a chance de ter dor nessas pessoas com escoliose mais grave relacionada a um fator genético, a chance de ter dor é igual à da população em geral. Vai ter dor muitas vezes no futuro, quando essas pessoas com essas escolioses graves começam a ter os outros problemas, como a artrose, outras coisas que vão acometer a coluna. Aí sim essa escoliose se soma aos problemas naturais que vão surgir com a idade e isso pode ser uma causa de dor no futuro. Agora, essas pessoas, por exemplo, que têm escoliose, elas têm que evitar algumas atividades, como, por exemplo, Márcia, me ajuda aqui, na sua atividade aqui de levantar o peso. Essas pessoas têm que evitar, por exemplo, fazer isso? Atenção, e estátua. Na verdade, todas as pessoas devem evitar esse tipo de situação, né? A coluna, a gente sabe que, biomecanicamente, a situação onde você causa maior estresse sobre a coluna é a flexão de tronco com carga. Pode colocar no chão, pode colocar no chão. Essa é a situação onde você tem o maior estresse da coluna. Então, isso independente de ter ou não a escoliose, vai gerar uma sobrecarga sobre a coluna que pode ser uma causa importante de dor. Agora, o fato de ter escoliose ou não, isso não aumenta esse risco para ter dor. Vou pedir para a Márcia fazer o movimento agora, sem pegar o peso, só o movimento mesmo, para o Cássio poder dizer o que a Márcia deveria fazer de diferente aí nesse movimento e que todo mundo faz assim, né? Essa posição de agachar para pegar um peso é uma coisa que todo mundo sabe. Não pode, tem que dobrar as pernas, não pode dobrar a coluna. O difícil é fazer. Isso precisa ser treinado. Volta um pouquinho, Márcia. Aqui, como a caixa é grande embaixo, você não tem muito, não consegue se aproximar muito da caixa. Aí, nesse caso, você vai ter que abrir um pouco as pernas mesmo. Um receio que a gente tem quando vai agachar, ainda mais quando já teve dor nas costas, achar que tem que descer com a coluna retinha assim. A coluna realmente deve estar reta, mas com a coluna reta o tronco pode dobrar para frente. Esse movimento não é feito na coluna, é feito no quadril. Então isso daqui pode ser feito, você pode agachar nessa posição para pegar a caixa, agacha mais um pouquinho e daqui um movimento só para cima. Isso. Essa é uma forma mais adequada de pegar o peso. E para botar no chão, a mesma coisa. Agacha. Isso. Depois um movimento só para cima. Quer dizer, o segredo está no joelho, então. O segredo está no joelho. O joelho, se a gente fizer esse movimento com a coluna reta e dobrar só os joelhos, a gente está poupando a coluna, mas daqui a pouco vai ter dor nos joelhos. Então, para não machucar nem joelho nem coluna, o ideal é agachar aqui, fazendo essa flexão no quadril também. Coluna reta, mais inclinada para baixo. Aqui a gente consegue agachar, pegar o peso e levantar de maneira adequada usando a força das pernas. Pois então, quando a gente começou o programa, a Mariana falou, quem é que nunca teve dor nas costas? É um problema que atinge muita gente, de várias profissões, várias idades. A gente vai agora direto para Porto Alegre. Vamos conhecer duas pessoas bem diferentes que têm um problema bem parecido. A Flávia Marrone conta pra gente. Guilherme é atleta olímpico, treina esgrima 6 horas por dia. Os movimentos do corpo do esportista, que precisa atacar e ao mesmo tempo se defender, provocam uma sobrecarga na coluna. Isso aumenta a curvatura lombar, encurta os músculos e dá muita dor nas costas. Na hora de abaixar, tu sente aquela dor, tem que sentar, tem que dar uma parada, fazer devagar. Isso acabou me dando um toque especial, assim, tá na hora de fazer alguma coisa, ou com 20 anos eu vou estar com uma saúde de 80, daí eu
comecei a me preocupar mais com isso. O problema não atinge só os esportistas. Para a Rosana, que é empresária e trabalha o dia todo na frente do computador, ficar horas e horas na mesma posição era uma tortura. Principalmente no final do dia, depois de já estar algumas horas sentado no computador, eu começava a ter dor. Aí na hora que levantava da cadeira, era aquilo, muita dor. E aí não começou a me atrapalhar a vida, digamos assim. Os dois têm em comum a chamada hiperlordose, um aumento da curvatura lombar. A Rosana e o Guilherme encontraram alívio para as dores no Pilates. Aqui, eles alongam e fortalecem a musculatura, o que os especialistas consideram fundamental para uma coluna saudável. O Pilates, ele trabalha esse desequilíbrio muscular que tem nas patologias da coluna, né? Então, a gente trabalha muito o alongamento, o reforço da região abdominal e consciência corporal, realinhamento do corpo. Então, quando a gente chegou aqui no estúdio, eu comentei com o Cássio que a lordose dá até uma certa elegância para as mulheres, né, Cássio? Você concordou, mas disse que a hiperlordose é que é o problema, né? Exato. A lordose é uma curvatura natural que todo mundo tem. Algumas mulheres buscam até a hiperlordose de forma... Para ficar mais assim? Para ganhar um pouco mais de quadril, ficar com o glúteo um pouco mais... à mostra, mais avantajada. A Rosângela estava aqui quando a gente começou o programa, no computador, do jeito que ela fica sempre, né? Aí ela está com a postura, vamos lá, vamos dar uma estátua para ela. 1, 2, 3, estátua! Bom, o que a gente pode ver aqui é que, além dela ter um aumento de lordose nessa posição, pelo fato de ter uma perna debaixo da outra, ela ainda trabalha com a bacia em inclinação. Então, além da lordose, ela está com aumento de lordose e com a coluna inclinada. Isso já gera um ponto de sobrecarga nessa região da coluna lombar dela. Provavelmente, a longo prazo, é aqui que ela vai se queixar de dor. Mas ela falou que ela tem dor em outro lugar, né, Rosângela? Onde você sente mais dor? Aqui nessa região. O Cássio deu uma risadinha. O que é essa risadinha, Cássio? Aqui ela está numa postura complexa. Tem um desvio de alinhamento da região lombar, mas também tem um aumento de tensão aqui na região cervical por conta da altura do teclado e do monitor. Como é que ela deveria ficar? O que você recomenda para quem passa muito tempo assim em frente ao computador? Então, a postura ideal, aquela que a gente deve buscar mais vezes, lembrando que é bom sempre variar de vez em quando, é pernas apoiadas no chão. Essa cadeira está um pouco baixa para ela, a gente deveria conseguir elevar um pouquinho a cadeira. Tem uma almofada aqui, será que serve? Com Vamos licença. tentar. Aí, ó, vamos. Vai ficar grandona, hein, Rosângela? Aí. Esse aumento da altura da cadeira, eu estou pensando na posição dos braços. O cotovelo deve ficar mais ou menos nessa posição de 90 graus, com os ombros relaxados. Só de adotar essa postura, essa musculatura aqui da cervical, o trapézio, a musculatura que eleva os ombros, já está trabalhando menos e, por conta disso, depois de algum tempo digitando, ela já vai ter menos dor nessa região. Só que aí a gente consertou uma coisa e ela não está encostando o pé no chão, né? Aí a gente precisa adaptar outras coisas. Apoiar o pé no chão. Põe essa almofadinha aí, a caixa. Vamos ver se a caixa funciona. Até que nessa posição ela está encostando. Ela está encostando. E você quer outra almofada? Não, vamos ver. Vamos ver. Seria, tá Não, baixo. Senta aqui, Rosângela. Senta ali e põe o pé na caixinha ali. Deu certo? Vou tirar aqui para mostrar melhor. Isso. Nessa situação, até um plano inclinado é melhor. Se essa caixinha, ao invés de ficar apoiada no chão, se ela ficar inclinada, ela tem um apoio mais confortável para os pés. E agora que a gente aumentou o tamanho, a altura da cadeira, o monitor, no caso dela, até que está na altura dos olhos, está adequado. Se por acaso o monitor ficar desnivelado com a altura dos olhos, aí precisa mexer na altura do monitor também. Uma coisa que a gente costuma fazer, improvisando, também é colocar algum calço de baixo. Opa. Pode ser um livro, pode ser qualquer coisa. Uma caixinha dessas, qualquer coisa, para ajustar a altura dos olhos, a altura do teclado, a altura dos olhos. Ficou bom?
Ficou confortável. Aí. Vamos falar com uma pessoa também que usa bastante o computador para saber se ela sente dor nas costas. Sandra Nemberg, hora de saber o que acontece no Brasil e no mundo. E aí, você tem dor nas costas, Sandra? A gente sempre sente alguma coisa. Eu acho que ninguém passa impunemente, né, ao computador, a postura de trabalho e tal. Eu estava aqui esperando ser chamada, olhando aqui para o computador também e escrevendo. Sempre tem alguma coisinha que pega. Mas o seu computador está adaptado para a sua altura. Sim, a gente tenta levantar ali, né, para ficar na altura dos olhos. Aquele apoio para os pés é fundamental, aquele apoio também, né, doutor? É fundamental. Se o pé ficar pendente, também pode comprimir os vasos da musculatura da coxa e gerar algum problema vascular também. Então vamos começar essa semana, Mariana, Fernando, doutores, olha só, segunda-feira, né, fim de feriadão, mas não é o fim do trânsito não. Aliás, o feriado começou e vai terminando com trânsito lento em São Paulo. Vamos dar uma olhadinha como é que tá tudo agora? Olha só, agora começou a fluir melhor, né, 105 quilômetros de congestionamento pela cidade. Às 9h30 da manhã eram 116 quilômetros, isso dentro da cidade. São os carros chegando, né, das estradas que estavam com trânsito bem ruim à noite e de madrugada, mas que agora tem o trânsito bom. Só na Castelo Branco as filas no sentido capital ainda estão grandes. Olha só que imagem boa, o trânsito realmente fluindo bem aqui na Ponte Estaiada, ao lado da TV Globo, Marginal Pinheiros, zona sul da cidade. No Rio de Janeiro, a volta do feriadão teve, além do trânsito lento, um arrastão na Via Lagos, a principal estrada que liga a região dos Lagos à capital. Uma quadrilha aproveitou a fila de carros parados para assaltar motoristas, passageiros. A Polícia Militar prendeu 6 suspeitos que carregavam cartões de créditos de várias vítimas. Em São Paulo, uma recém-nascida foi encontrada ainda com cordão umbilical numa sacola de papelão numa rua da Zona Leste. A menina já está no hospital e passa bem. Ela foi encontrada às 8h30 da noite de ontem por um morador do bairro. Segundo ele, a criança estava chorando e a mãe ainda não foi localizada. Uma boa notícia vinda do Rio de Janeiro. Depois de 3 meses e meio de greve, os professores da UFRJ voltam a dar aulas hoje. A universidade divulgou as datas para a reposição das aulas perdidas. A previsão é que o calendário letivo dos 40 mil alunos só seja regularizado em janeiro de 2014. E para quem quer prestar o vestibular da FUVEST, hoje termina o prazo para inscrição, hein? São mais de 11 mil vagas. A prova da primeira fase será no dia 25 de novembro. Outras informações no nosso portal de notícias, o g1.com.br. Hoje começa uma nova fase do julgamento do Mensalão. O ministro relator Joaquim Barbosa vai ler o voto sobre a acusação de lavagem de dinheiro contra 10 réus no processo. No Parque Nacional do Araguaia, no Tocantins, cerca de 130 mil hectares de mata já foram queimados. O mais novo foco é próximo à reserva indígena da Ilha do Bananal. Um helicóptero e 2 aviões ajudam no combate às chamas. E um incêndio queimou uma área de proteção ambiental no pé da Serra do Japi, em Jundiaí, interior de São Paulo, essa madrugada. O fogo, que já foi controlado, destruiu mais de 100 mil metros quadrados de mata. Nesse começo de semana, a secura continua na maior parte do país. A previsão do tempo, olha só, é um tempo nublado, com risco de chuva intensa do Rio Grande do Sul ao sudeste do Paraná. Chove também em parte de Mato Grosso do Sul e do litoral do Maranhão ao oeste do Acre. Máxima de 17 graus em Porto Alegre, de 32 aqui em São Paulo e de 36 graus em Manaus e em Goiânia. E o inverno ainda não terminou, Fernando e Mariana. Então, Sandra, quero ver como é que vai ser o desconto desses dias que não tá fazendo frio no verão, né? Na primavera. Cadê o frio? A gente tem que negociar tudo isso, Não né? é? A gente anda falando disso, mas ainda falta mais um pouquinho aí para a primavera chegar. Tá bom, então, Sandra. A gente se encontra no jornal hoje. Até lá, 1h30. Até mais. Então vamos seguindo aqui com posturas do dia a dia que, na verdade, podem causar aquela terrível dor nas costas. Situação comum. Laptop. Cristiane, tá aqui. Do jeito que ela fica em casa. Você fica assim também? Olha só, como é que é? Fico. Você fica desse jeito? Fico. Ombro bem encolhido assim. Fico. Desse jeito. Isso. Vamos dar uma estátua para ela aqui, doutor? Pode ficar do jeito que você fica? 1, 2, 3, estátua. Bom, o laptop... Vou até levantar. O laptop tem uma grande dificuldade que
ali no desktop a gente corrigiu a altura do assento para poder posicionar em relação ao teclado e variou a altura do monitor para poder posicionar o monitor em relação aos olhos. O laptop, monitor e teclado estão na mesma altura. Isso já é uma complicação. Essa postura que ela adotou com o laptop à frente dela fez com que ela precisasse fazer a flexão de tronco, de coluna, que o Dr. Rafael disse que todo mundo deve evitar, não só quem tem escoliose. Isso mantém a coluna lombar dela em flexão e essa musculatura da região lombar tendo que sustentar o tronco nessa posição. Isso deve gerar um cansaço no fim do dia, no fim de algum período trabalhando nessa posição. E essa posição dos ombros, com os ombros elevados, também aumenta a tensão. Por que fica assim? Por que a tendência é encolher o ombro? Essa é uma tendência para buscar estabilidade na cabeça e no pescoço. Para conseguir olhar o teclado, ela, com a coluna flexionada, vai ter que estender um pouquinho a cervical. E isso é feito por essa musculatura aqui da região de trás do pescoço. Então, além dessa musculatura que faz essa extensão da cervical, ela ainda eleva os ombros para poder trabalhar. E por causa disso, toda essa musculatura... O que você recomenda para a Cristiane? Então, para a Cristiane, o melhor seria sentar aqui atrás, vamos até botar um apoio aqui para ela poder apoiar melhor as costas dela. O laptop no colo, nesse caso, e também com algum recurso para elevar a altura do monitor. Tá bom essa altura? Tá, porque como ele é flexível aqui, né, então a gente consegue ajeitar, né? Exato. Aqui a gente melhorou a situação, mas também não resolveu. Portanto, da mesma forma que em todas as outras posturas, o ideal é variar de vez em quando. Sempre procurando manter a coluna mais reta possível. Uma outra alternativa é sentar na mesa para trabalhar com o computador, com aqueles apoios para o laptop que permitem que o teclado fique um pouco inclinado. Com isso, você aumenta a altura do monitor e consegue uma postura melhor para trabalhar, mesmo usando o laptop. Tem pergunta do nosso auditório virtual. Vamos dar uma olhadinha aqui no telão. Quem é que vai perguntar? É a Nayane. Quando tento manter a postura correta, parece que sinto mais dores. Por quê, doutor Rafael? Não, isso foi o que a gente comentou no começo. Mesmo na postura mais correta, essa postura também cansa. Então, isso é uma tendência natural do corpo, a gente está sempre variando. A gente recomenda que quem tem dor, já tem dor, o ideal é sempre estar mudando de postura. Eventualmente, a cada 50 minutos, 10 minutos de pé, então não ficar sentado direto o dia todo. Mesmo na melhor das posturas, isso vai acabar gerando dor. Quem é sedentário, ou seja, não faz atividade física, sente mais dor na coluna? Sente mais dor, porque é só imaginar que essa musculatura está menos condicionada. Então, até você tem esportes que favorecem um condicionamento melhor da musculatura que está relacionada à postura. Tem esportes que favorecem menos, mas qualquer atividade física é melhor do que o sedentarismo. A Sandra Nemberg falou agora há pouco da inscrição para a FUVEST. O João vai prestar quando? Não, peraí que você está sem microfone. Só o ano que vem, né? Só ano que vem só vou prestar. Esse ano ainda estou no segundo. Mas já está estudando? Já tenho que estudar. E como é que você estuda? Conta pra gente. Normalmente eu fico sentado ou deitado, mas sempre costumo ter dor mais embaixo aqui, assim, da coluna. Na região da lombar também? É isso. Peraí, faz um pouquinho como é que você fica normalmente estudando. Atenção. Estátua. E aí? É normal o João sentir essa dor na região onde ele falou, Cássio? É comum. A gente diz que nunca é normal sentir dor, né? A dor é uma condição anormal. Por que ele vai sentir dor nessa posição? Por conta dessa flexão da coluna e do apoio de um braço apenas na mesa, que faz com que ele, além da flexão, incline para o lado de lá. Tá bem torto, a gente está vendo aqui, né? Esse ombro tá bem mais alto. Tá bem torto. E a própria cabeça, para ele conseguir enxergar o que está fazendo, também vai precisar de uma inclinação. Por conta disso, ele pode ter dor tanto aqui na região da coluna, quanto no próprio pescoço e ombros, como a maioria das pessoas aqui. Para a gente corrigir isso, teria que se aproximar mais da cadeira, vamos chegar mais aproximar da mesa, apoiar os dois braços na mesa e aí você está numa posição melhor para trabalhar. E deitado, como ele falou, então? Deitado, como ele falou, na cama ainda por cima que o colchão ainda afunda, tende a aumentar mais ainda a lordose e é uma posição que a gente cansa rápido. Esse é o bom, porque quando cansa rápido a gente muda. O problema é quando a gente está numa tarefa que depende de muita atenção, fazendo aqui a fórmula de Bhaskara,
Que às vezes se a gente não está prestando atenção, não está focado em alguma coisa, o corpo dá sinais mais claros e a gente muda a postura mais rapidamente. Vamos ver se ele está sabendo só um pouquinho. Delta igual? -4 vezes A vezes C. E o π ao quadrado, esqueceu? O que é, de novo. Tem que estudar mais. Tem que estudar mais, vai cansar.